Chegamos então finalmente à criação da campanha. Vamos botar a mão na prática mesmo, botar a mão no barro, vamos começar a fazer funcionar isso daqui. Né? Já colocamos um pouco ali falando de públicos, criando os públicos. E agora é hora de realmente criar a primeira campanha, criar o primeiro anúncio. Mas antes de a gente colocar a mão efetivamente na parte prática, eu tenho mais uma teoria para te passar que vai ser importante para depois, quando a gente começar lá, isso daqui ficar mais claro para você. Então é um conceito um pouco diferente, né? Que é interessante você ter em mente antes de começar. Quando a gente for criar uma campanha, eu vou te mostrar depois lá dentro, nós temos dentro do gerenciador de anúncios, nós temos a campanha, o anúncio em três partes distintas, tá? Uma é a campanha mesmo. Dentro da campanha, nós temos o conjunto de anúncio, ou conjuntos de anúncio, né? E dentro do conjunto de anúncio, dos conjuntos de anúncio, nós temos os anúncios. Então, quando eu vou fazer um anúncio, eu não vou simplesmente, eu vou pegar esse anúncio e vou despachar. Não, a gente tem uma hierarquia para fazer isso daí. E o que tem em cada uma dessas partes? Quando a gente entrar lá no Facebook e eu te mostrar lá dentro, isso vai ficar bem mais claro, tá? Mas eu preciso já alinhar agora para deixar essa parte teórica aqui, para qualquer coisa depois você voltar e falar, é isso daqui, o que eu tenho que definir dentro de uma campanha, o que eu tenho que definir dentro de um conjunto de anúncios. E aí eu vou te passar as melhores práticas para quem está começando, tá? O anúncio em si ele pode ser bem complexo, a gente pode ir bem a fundo, mas aqui a ideia é realmente te mostrar as melhores práticas para quem está começando. Então eu não vou me aprofundar tanto assim, porque não adianta eu me aprofundar e você não colocar em prática. Então eu prefiro entrar na água, né, botar o pezinho, você começar a fazer as primeiras campanhas, aí mais na frente nós vamos falar sobre otimização e aí a gente começa a se aprofundar um pouco mais. Então o que você precisa saber inicialmente? Na campanha, você vai definir objetivo, o objetivo da sua campanha, a gente já falou um pouquinho antes lá sobre objetivo, e vai definir orçamento, isso é quanto que você pretende gastar. Aqui eu vou colocar um asterisco, porque o orçamento ele pode ser definido tanto na campanha quanto no conjunto de anúncio. Existem duas formas de se fazer. Eu te aconselho a fazer via campanha, que é mais simples e a gente deixa o Facebook decidir onde que ele vai gastar dinheiro. Então ele usa a inteligência dele, usa o algoritmo dele para decidir onde vai gastar dinheiro. Já fiz vários testes, né, botando esse orçamento tanto na campanha quanto no conjunto de anúncios. Depende do anúncio, um performa melhor do que o outro, mas normalmente quando eu coloco na campanha, normalmente é o melhor resultado. Eventualmente, dependendo do tamanho do público, dependendo da quantidade de dinheiro que eu estou colocando, no conjunto de anúncio faz mais lógica eu botar lá. Mas aqui eu vou, como nós não vamos otimizar ainda, vamos trabalhar com orçamento a nível de campanha, porque é o modelo que o Facebook indica. O Facebook, quando você entra para fazer anúncios, ele traz algumas configurações recomendadas. E a configuração recomendada hoje pelo Facebook é que você faça o orçamento a nível de campanha. Em conjunto de anúncio, nós vamos definir o público, o período de veiculação, isso é, de quando até quando, né? A gente vai estar veiculando, então eu posso deixá-la rodando 24 horas, uma semana, um mês, deixar indefinidamente, né? Então deixo sem data para terminar. Então isso é uma das coisas que a gente vai fazer lá. Público, veiculação, tem também localização, interesse, tudo isso daí está em público. Podemos definir também aqui o orçamento, né? Vou colocar aqui um asterisco também, um orçamento, porque pode ser definido tanto na campanha quanto no conjunto de anúncio, e também o posicionamento. Posicionamento é outra configuração
que nós não iremos mexer nesse momento. Vamos deixar a configuração recomendada pelo Face, que é posicionamento automático. O que é o posicionamento? É eu falar para o Face aonde que eu quero que ele poste. Ah, eu quero que você poste só no Instagram, só no feed. Só no Instagram, só no Stories. Só no feed, só mensagem, só stories. Então eu consigo dizer aonde que eu quero que ele veicule. Quando a gente está tratando com campanhas menores, sem um envolvimento muito grande, sem um público muito grande e com uma verba também não muito grande, não adianta a gente ficar detalhando muito isso daqui, que a gente vai segmentar muito e vai acabar dificultando até para fazer. E o Facebook também orienta que a gente deixe esse posicionamento em automático, para que ele mesmo analise de acordo com o conteúdo dele, de acordo com o algoritmo dele, qual que é o melhor posicionamento para ele fazer, onde que vai dar mais retorno. O Facebook ele está totalmente engajado, ele está totalmente envolvido em te trazer retorno. Então qual que é a ideia? Tu colocou um objetivo lá e colocou um dinheiro, ele quer que dê resultado, porque ele quer que dê resultado para que você posteriormente continue fazendo, para que não seja simplesmente, eu vou anunciar uma vez e nunca mais vou anunciar. Então ele realmente busca obter o melhor resultado do investimento que tu está fazendo. Por isso que algumas coisas aqui é ideal que a gente deixe no recomendado, não mexe muito, porque ele acaba direcionando para o lugar melhor. E finalmente, em anúncio, nós vamos ter os criativos. Quando eu for falar criativo, sempre lembre o seguinte, o que é o criativo? É o post, é o vídeo, é o stories, é a arte que você vai estar colocando. Então, dentro do anúncio vão estar os criativos. Aqui vem um ponto interessante para a gente deixar mencionado, né? Eu começo definindo a campanha. Porém, dentro da campanha, eu posso colocar vários conjuntos de anúncios. Por quê? Eu tenho uma campanha de promoção de Dia dos Pais, por exemplo. E aí eu tenho um público que eu quero anunciar para os pais, para que eles comprem para eles. Então eu vou lá, vou criar o anúncio e vou definir o meu público lá dentro da segmentação, que depois eu vou te mostrar. Vou definir que eu só quero aparecer para homens. E eu vou criar um outro conjunto de anúncio que vai ser dessa mesma campanha, onde vai ser só para as mulheres. Por quê? Porque eu vou criar anúncios diferentes. O anúncio dos pais vão ser né? Os anúncios dos pais vão ser alguns e das mães ou das mulheres serão outros. Então eu consigo trabalhar dessa forma com conjuntos de anúncios diferentes. Ou mesmo, vou fazer um anúncio para os meus clientes, um conjunto de anúncios para os meus clientes, um outro conjunto de anúncio para quem se envolveu no meu vídeo, um outro conjunto de anúncio para quem se envolveu no meu Facebook e tudo mais. Então a gente vai abrindo. Aqui, a minha recomendação para você é que nesse primeiro momento, até você ter públicos maiores, ter públicos grandes, nós vamos utilizar um conjunto de anúncio por cada campanha, para que a gente consiga concentrar todo o valor, todo o nosso investimento em um conjunto de anúncio. Por que isso? O Facebook, ele cobra por conjunto de anúncio. Hoje ele cobra mínimo aqui $1 por conjunto de anúncio. Isso é, então se eu vou fazer uma campanha hoje e eu vou colocar um conjunto de anúncio, no mínimo eu preciso colocar $1 de investimento por dia. Então, $1 hoje dá um pouquinho menos que R$6. Então eu tenho que colocar algo em torno de R$6 para fazer uma campanha dessa rodar. Vou colocar 2, vou ter que colocar R$16. Então o ideal é hoje, para que a gente consiga investir pouco e consiga ter resultados, como os públicos são pequenos também, a gente faz um conjunto de anúncios só. E os anúncios criativos, eu também posso colocar a quantidade que eu quiser. E aí a quantidade de anúncio aqui não tem nenhuma relação com o valor. Independente, eu posso colocar 2, posso colocar 10, posso colocar 20, o valor que ele vai cobrar é o mesmo. Única coisa que quanto mais tiver, mais o Facebook vai ter que analisar. Então ele vai pegar os teus anúncios
e vai testar quais estão funcionando mais e vai começar a decidir quais deles ele vai entregar. Então tu coloca lá 3 anúncios, por exemplo, 3 posts diferentes. Ah, vai ter uma campanha de Dia dos Pais. Então vou criar 3 posts diferentes, né? 3 imagens diferentes e vou anunciar as 3. O Facebook ele vai escolher qual ele acha que é melhor. Ah, não, Wagner, eu quero que os 3 sejam veiculados da mesma forma. Então eu tenho que colocar cada uma em uma campanha diferente ou em um conjunto de anúncios diferente. Se eu colocar junto, o Facebook sempre vai decidir aonde que ele vai gastar melhor a minha verba, sempre dessa forma. Beleza? Então, dito isso, eu acho que, deixa eu ver aqui minha colinha, se tem mais alguma coisa para falar até aqui. Não, até aqui é isso daí. Então, dito isso, vocês já sabem que dentro da campanha nós vamos definir objetivo e orçamento. Dentro do conjunto de anúncio, público, período de veiculação, possibilidade de orçamento também e posicionamento, né? Para quem que a gente vai mostrar. No posicionamento, eu também consigo definir se eu vou mostrar só no celular ou se eu vou mostrar só no desktop, por exemplo, só no computador. Então até isso eu consigo definir lá dentro. E aqui nos anúncios eu vou colocar os criativos. Indo agora lá para dentro do gerenciador de anúncios, né, que é uma parte dentro lá que a gente estava, vai ficar mais claro isso daqui. Eu só queria passar esse conceito para ficar a teoria bem clara aí na tua cabeça antes de a gente começar. Então, vamos em frente, vamos agora para o gerenciador de anúncios para que a gente coloque a primeira campanha no ar, a primeira campanha para rodar. Na aula anterior, nós estávamos aqui, estávamos em público, né? Então, se fosse para a gente ir daqui, eu vou mostrar como chegar, ou se você estiver entrando novamente aqui no gerenciador, vou mostrar também onde vai chegar. Então, normalmente você vai estar aqui na página inicial, né, do Facebook Empresas. Então, se estava lá, vem aqui para a página inicial. E aqui nós vamos ter o gerenciador de anúncios. Então, agora nós precisamos entrar no gerenciador de anúncios, tá? Antes nós estávamos aqui na parte de configuração do negócio, público, agora gerenciador de anúncios. Gerenciador de anúncio também vai estar aqui dentro. Normalmente vai estar em um desses atalhos aqui, né? Ou ele vai estar aqui embaixo também, aqui na parte do anunciar, logo em cima do público. Então, qualquer um desses vai levar para o mesmo lugar. Clicamos em gerenciador de anúncios, vai entrar lá no gerenciador de anúncios, aqui já está na conta certa. Como eu tenho várias contas de anúncio, poderia acontecer aqui de entrar na conta errada, né? Ou entrar numa outra conta que eu não quero usar nesse momento, tá? Mas ele já está na conta certa. E essa é a área onde eu vou fazer a criação da minha campanha. Como eu comentei antes com vocês, aqui eu tenho campanha, conjunto de anúncio e anúncio. Pode ver que está tudo vazio, não tenho nada, né? Então eu volto aqui em campanha, volto aqui na primeira aba aqui e vou começar por aqui a criar a minha primeira campanha, passo a passo, para que você entenda como fazer daqui para frente. Então vamos lá? Venho aqui criar, ele vai abrir pela primeira vez. Nós temos aqui criação guiada ou a criação rápida. Eu prefiro ir pela criação rápida, que é esse formato aqui, que é mais prático de a gente fazer o que a gente precisa fazer. A guiada ele vai começar a perguntar um monte de coisa e tudo mais. Então não tem necessidade, porque é tranquilo a gente ir aqui para frente, tá? Aqui, nome da campanha, então eu tenho aqui a opção de criar uma nova campanha ou usar uma campanha que eu já tenho. Aqui a gente não tem nenhum, então nós vamos criar uma nova campanha. Nome da campanha, vou botar aqui campanha teste. Existe uma nomenclatura ideal para você fazer aqui. O ideal é sempre você fazer uma nomenclatura que você entenda e saiba o que você está fazendo daqui para frente, tá? Porque daqui a pouco você não vai ter um anúncio aqui, não vai ter uma campanha. Daqui a pouco você vai ter 10 campanhas rodando ao mesmo tempo, 20 campanhas, algumas paradas, algumas rodando. Então é o ideal que você consiga botar o olho aqui e entender o que você está fazendo. Existe uma forma de você organizar melhor a sua nomenclatura? Existe. Você pode fazer da forma que achar mais interessante, tá? Eu tenho o meu formato de fazer. O meu formato de fazer, eu gosto de fazer da seguinte forma. Aqui no início, conchetes, temp,
Quando for uma campanha temporária, tipo, eu vou deixar rodando só por alguns dias, né? Ou teste, se for uma campanha de teste, ou contínua, se for uma campanha que eu vou deixar rodando sem data para terminar. Então eu boto o olho aqui e eu já sei o que eu estou fazendo. Então, teste. Vou deixar essa daqui teste. Na sequência, eu coloco o objetivo da minha campanha. Wagner, o que é o objetivo? Vamos falar sobre isso agora. Tipo de compra. O tipo de compra, sempre leilão. Leilão porque a compra do lead, a compra do anúncio é feito via leilão. Quem paga mais, chega mais no cliente. Então, isso daqui é feito automaticamente pelo Facebook. Existem algumas formas de você ajustar, mas a gente não vai mexer nisso daqui. E aí aqui nós temos os objetivos da campanha, tá? Então esses objetivos aqui são os principais ou são os objetivos que a gente pode utilizar. Quais são os principais aqui ou os que normalmente a gente vai utilizar? Reconhecimento de marca é aquela para a tua marca chegar o mais longe possível e ela ser reconhecida. Acho que a gente não tem tamanho suficiente para fazer isso daqui, tá? O que nós normalmente vamos utilizar no reconhecimento é alcance. Então eu vou impulsionar para que essa minha publicação alcance o maior número de pessoas possível. Tráfego é quando eu quero que a pessoa vá para o meu site. Então, eu quero que ele vá para o meu site e veja alguma publicação que tem lá no meu site. Então, eu vou definir como objetivo tráfego. Então, vai ter a publicação, vai ter um botão e quando ele clicar no botão, ele vai ser direcionado para o meu site. Essa vai ser a função do tráfego. Instalação de aplicativo, acho que não vem ao caso para a gente, né? Seria para se eu quisesse que a pessoa instalasse o meu aplicativo. Visualização de vídeo, se eu quero que a pessoa veja o vídeo que eu postei, então aqueles objetivos lá de visualização de vídeo, é esse o objetivo que eu vou considerar. Então aqui é o objetivo do teu anúncio. Visualização de vídeo, geração de cadastro, aquela questão de formulário, não funciona legal aqui também. Engajamento com a publicação, também não tem muita lógica. Curtidas na página, eu quero receber curtida na página. Para quê? Você quer isso? Use isso daqui. Porém, é apenas uma métrica de ego, né? Apenas para você saber que a sua página tá crescendo. Agora, o que você prefere? Uma página grande ou dinheiro no bolso? Então, essa daqui é uma função que eu nunca utilizei. Participação em eventos, então impulsionar para que o cara participe de um evento. Mensagens, eventualmente mensagens pode ser útil. Aqui em mensagens eu vou ter inclusive o WhatsApp. Então, principais aqui, alcance, tráfego e mensagens. Então a pessoa vai enviar uma mensagem para mim, né? Tanto no Messenger quanto no WhatsApp. E conversões é para quando eu vou fazer uma venda específica ou vou fazer uma geração de cadastro, alguma coisa. Eu acredito que nesse nosso formato de segurança eletrônica a gente não vai utilizar muito essa função, tá? É uma função um pouco mais avançada. Quem sabe no futuro a gente avance um pouco, faça um marketing avançado e aí entre nesse tipo de configuração aqui. Vendas do catálogo também, eu entendo que a maioria não vai chegar nesse ponto, ou se tiver, é a mesma coisa do que qualquer outro objetivo, é simplesmente definir, vai ter que ter o cadastro do catálogo aqui dentro do Facebook e tráfego para o estabelecimento. Isso é dizendo para a pessoa o endereço de como ela chegar no meu estabelecimento. Então aqui é uma possibilidade também. Mas principalmente o que nós vamos utilizar é alcance, tráfego e mensagens, tá? Esses são os principais objetivos. Nesse daqui eu vou colocar alcance, que é para eu chegar nas pessoas, para que a minha postagem chegue nas pessoas, né? Normalmente quando eu faço uma postagem de solução de problemas, um dos objetivos é botar alcance. Eu quero que chegue na maior quantidade de pessoas possível, beleza? Então tá. Aqui, otimização do orçamento da campanha. Essa é aquela questão que eu comentei. Dessa campanha, eu definir o valor pela campanha, definir o valor aqui fora, ou definir depois o valor lá dentro do conjunto de anúncio. O recomendado é que eu defina aqui fora, tá? Inicialmente, o recomendado é que eu defina aqui fora. E aqui no orçamento da campanha, então,
Tenho a questão da otimização da campanha, do orçamento, e o orçamento. O orçamento ele pode ser diário ou vitalício. No diário é quanto o Facebook pode gastar por dia. Pode variar esse valor. Você pode colocar aqui, por exemplo, R$10 e pode ser que ele gaste 11 ou pode ser que ele gaste 9,50. Ele vai buscar otimizar o mais próximo possível desse valor. Mas pode ser que um dia ele gaste 11, no outro ele gaste 9, no outro ele gaste 10,50. Então acontecem algumas pequenas variações, tá? Não é nada de assustar, não é nada assim, eu coloquei R$10 e ele gastou 20. Não, ele normalmente gasta aí até uns 5% a mais, uns 5% a menos. Em média é isso daí, tá? Raramente ele passa muito disso daí. É aquele ajustezinho fino para fazer a conta fechar. Então eu tenho o diário, quanto eu vou gastar por dia, ou o vitalício. No vitalício, o que acontece? Eu tenho uma campanha que eu quero que rode por 7 dias e eu tenho um valor definido para gastar. Quando você colocar no vitalício, o Facebook vai também definir quando que ele vai fazer essa postagem, quando que ele vai gastar. Então, dependendo da sua campanha, se você colocar no vitalício, pode ser que ele gaste todo o teu valor na primeira hora. Então, tu colocou aqui que quer gastar R$100 vitalício e define que o prazo vai ser uma semana. Pode acontecer de ele gastar tudo isso daqui em uma hora. De ele chegar e entender que é a melhor forma, ele vai gastar. Então, o vitalício, eu não aconselho para esses nossos casos. Eu aconselho deixar no diário, que é mais seguro, né? Tu tem mais controle, então, teoricamente, ele vai gastar ao longo do dia de uma forma mais constante. No vitalício, também, ele tenta gastar de uma forma constante do início ao fim do período. Porém, existe um risco um pouco maior de ele gastar muita coisa num período em que não devia. Então aqui a gente deixa um pouco mais equilibrado. Então definimos diário, tá? Aconselho a você deixar diário e aqui você vai colocar o quanto você quer gastar por dia nesse anúncio. Lembrando que o mínimo por conjunto de anúncio é $1, hoje aproximadamente R$6. Nessa nossa campanha aqui, nós vamos botar ela para rodar com um conjunto de anúncio apenas, que eu vou mostrar como fazer. Então, vou colocar R$6 aqui para deixar tudo certinho e garantir que vai rodar. Tá? Então, campanha, teste, objetivo aqui em cima, nome, né? Então, o objetivo vai ser alcance. Então, coloco o período que eu vou rodar, que vai ser uma campanha só de teste. Qual que é o meu objetivo da minha campanha e na sequência normalmente eu boto o que essa campanha é. Então, é uma campanha de sorteio Dia dos Pais, é uma campanha de visualização de solução de CFTV. Então aqui eu menciono o que é essa campanha, qual que é a parte criativa, né? Qual que é o objetivo criativo dessa campanha. Então vamos supor aqui que fosse sorteio Dia dos Pais. Então eu deixo organizado dessa forma, porque amanhã ou depois eu preciso, eu quero ver aquela minha campanha de sorteio do Dia dos Pais. Então eu consigo ir lá na pesquisa e achar muito mais fácil, dividido dessa forma aqui na organização dos nomes, tá? Então beleza, aqui gerei. Então, estou com o nome da campanha, tipo da campanha aqui, tipo da compra vai ser leilão, isso daqui você não mexe também. O objetivo da campanha, definir que vai ser alcance. Teste AB. O que é teste AB, Wagner? Teste AB você pode botar vários criativos, vários posicionamentos, várias otimizações para o Facebook ir testando. Isso daqui normalmente funciona também para quem tem um público muito amplo, tem bastante público e tudo mais. Não aconselho a mexer nisso daqui agora, tá? Otimização deixamos em orçamento nível da campanha. Botamos valor diário também, orçamento diário, e aqui eu estou colocando R$6, que é o mínimo para você fazer uma campanha rodar no Facebook. Não que R$6 seja o mínimo. Hoje é $1, que é um pouco abaixo de R$6, então estou colocando aqui R$6 para não ter nenhum rolo. Aqui nós vamos criar o nosso conjunto de anúncio. Aqui eu já coloco o nome dele. Aqui eu não vou criar ele a fundo, eu simplesmente vou definir o nome para depois criar ele lá dentro. Então aqui eu vou colocar 01
botar aqui 01CA só. Depois eu explico o que eu vou fazer lá. Então, conjunto de anúncio, qual conta que eu vou fazer, em qual conta que eu vou fazer esse anúncio? Então, eu vou fazer aqui dessa página, né? Dessa teste MK VDSE aqui, Viver de Segurança Eletrônica. E mesma situação, anúncio aqui, eu posso inserir um nome. Não necessariamente eu preciso preencher aqui, tá? Eu posso deixar em branco e dar um salvar como rascunho. Mas depois, lá na frente, é um pouquinho mais difícil de fazer rodar, de achar ela, de criar. Então, eu prefiro pelo menos colocar o nome aqui, que depois lá dentro fica mais fácil, tá? Então, aqui, eu vou colocar AD1. AD é a abreviação de anúncio, tá? Na verdade, a abreviação em inglês de anúncio, né? Então, eu vou colocar aqui AD1, vou avançar e depois lá dentro a gente vai ajustar ele. Venho aqui, salvar como rascunho, né? Ele automaticamente já criou a minha campanha, então ela já tá certinha aqui. Eu vou ter que diminuir aqui um pouquinho mais, ela está muito grande. Deixa eu diminuir aqui, para que vocês consigam ver aí. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem até a lateral. Então, ele abriu aqui. Aqui eu tenho um resumo da campanha, aqui a parte para editar, né, que é aproximadamente o que eu fiz lá fora. Aqui gráfico histórico. Não vamos usar isso daqui por enquanto. Vou fechar essa janela aqui. Então, olha só. Aqui eu tenho campanha. Diz que tem um selecionado, porque eu tenho uma campanha. Dentro da campanha, eu tenho conjunto de anúncio. E dentro do conjunto de anúncio, eu tenho anúncio. Então, aqui é uma sequência também, ó. Campanha, conjunto de anúncio e anúncio. Então, o que eu posso fazer? Estou com ele selecionado aqui, tá? Então, deixa eu tirar. Selecionei, aqui eu posso fechar também. Então, abrir, né? Só para botar para cima ou para baixo, para ver o que tem dentro, né? Então, selecionei aqui e posso ir lá em conjunto de anúncios. Ele automaticamente abriu meu conjunto de anúncios aqui. Agora que eu vou editar esse conjunto de anúncio. Então, agora eu vou trabalhar especificamente no conjunto de anúncio. Já defini as configurações da campanha, agora eu vou definir a configuração do conjunto de anúncio, onde eu vou definir aquela questão do posicionamento, vou definir o tempo que vai ficar rodando, vou definir o público, vou definir tudo aqui dentro. Como que eu vou fazer isso daqui? Eu posso selecionar e vir aqui em editar, é uma opção, tá? Ou eu posso vir aqui nesse lapisinho que aparece aqui e também clicar em editar. Tanto faz, o resultado vai ser o mesmo, beleza? Então, cliquei em editar, ele abriu aqui a parte de configuração do conjunto de anúncio agora. Então, eu estou aqui no conjunto de anúncio. O que eu vou precisar fazer aqui? Nome. Wagner, devo colocar aqui nome? Você coloca o nome que quiser. O ideal aqui é você, se você estiver anunciando para um público específico, é colocar o nome do público que você está. Porque normalmente, cada público a gente coloca num conjunto de anúncios diferente. Quando a gente vai separar os públicos, cada público vai estar em um conjunto de anúncios. Então, por exemplo, quando eu anuncio, quem está cadastrado na minha página, ele está num conjunto de anúncio. Quem interagiu com o vídeo meu está em um outro conjunto de anúncio. Quem está numa lista de clientes está num outro conjunto de anúncio. Então a gente separa para conseguir entregar da melhor forma e conseguir definir o quanto vai para cada um ou quem é cada um, tá? Então normalmente a gente separa. Aqui no caso de vocês, eu estou orientando fazer um conjunto de anúncio apenas, onde a gente vai colocar um ou dois públicos aqui dentro e depois a gente vai conseguir testar. Então aqui simplesmente pode deixar o mesmo nome mesmo, não pode alterar. Então vamos colocar aqui conjunto de anúncio padrão. O nome não vai influenciar em nada, beleza? É mesmo para você conseguir se organizar. Então aqui embaixo, página do Facebook, qual página que eu vou estar anunciando. Aqui obviamente essa, né, que eu criei, que seria a minha página de anúncio, ou se eu tivesse mais, eu posso definir qual a página que eu vou anunciar. Criativo dinâmico, não precisa mexer nisso daqui. Isso daqui é aquela situação onde eu vou colocar
várias variações e o Facebook vai escolher qual que é a melhor. Então ele faz as escolhas. Para isso eu preciso ter uma verba um pouco maior, ter um público um pouco maior para isso daqui valer a pena. Se não, é perda de tempo, não vale a pena fazer isso daqui. Orçamento e programação. Data de início, então a data de início aqui é hoje. Então ele já pegou certinho aqui a data e o horário. E aqui a data de término. Então aqui ele está configurado para não programar data de término. Isso é, ele vai ficar veiculando a vida toda. Enquanto você tiver dinheiro na conta, ele vai ficar veiculando até acabar. Então o ideal é que a gente coloque aqui terminar a veiculação em. Mesmo que seja uma campanha que vai ficar por muito tempo, talvez nesse primeiro momento seria interessante você definir quando que vai terminar a veiculação para não ter problema. Porque vai que você coloca uma grana aqui, esquece de mexer nisso daqui, porque não está no teu dia a dia ainda, e o Facebook vai começar a consumir, daqui a pouco você gostaria de usar aquele valor para fazer alguma outra coisa e não vai ter. Então, é o ideal você definir a data de término. Vamos supor aqui que vamos deixar uma semana rodando. Então vamos colocar na quinta-feira, dia 13, e aqui vamos definir o horário, vai ser às 18 horas também. Beleza? Esse horário já iniciou, porque o lá de cima já passou esse horário, né? Então você pode aqui botar em redefina sua data como hoje. Então ele já ajustou o horário, já aceitou e já está tudo certo. Essa parte aqui, definir limite de gasto por conjunto de anúncio. A princípio a gente não vai mexer nisso daqui. Isso daqui é utilizado quando você faz vários conjuntos de anúncio e você precisa dizer o seguinte, lá fora, lá na campanha eu defini que vai gastar R$100 pela campanha. Só que aqui eu consigo ajustar esse orçamento. Eu consigo dizer o seguinte, desses R$100 eu quero que gaste pelo menos 50 nesse público aqui. E o restante tu pode gastar nos outros. Então aqui a gente faz isso daí. A gente define qual o valor mínimo e qual o valor máximo. Não vejo necessidade de mexer nisso daqui, até porque a gente vai estar com um conjunto de anúncios apenas. Então não faz nenhuma lógica a gente utilizar isso daqui, tá? Só para você saber que existe isso daí. Então, definimos nome, definimos a página, definimos a programação, né? O orçamento e programação aqui. Agora nós vamos definir público. Então vamos lá, público. Públicos personalizados. Aqui, se eu clicar aqui em públicos personalizados, vão abrir todos aqueles públicos que eu criei lá fora. Então aqui eu vou definir para quem que eu vou fazer essa campanha, para quem que eu vou entregar, quem que vai receber esse meu anúncio. Vamos supor aqui que eu vou entregar para quem se envolveu com o meu Facebook nos últimos 365 dias. Então eu vou escolher este público aqui. Escolhi ele, acabou. É para esse público que vai. Ah, mas eu quero esse e mais um. Quero esse e mais quem se envolveu com o Instagram, por exemplo. Beleza? Eu venho aqui, coloco quem se envolveu com o Instagram também. Ah, eu quero esses dois e também a minha lista de clientes. Lista de clientes. Botei lista de clientes. Então aqui eu coloco nos personalizados todos os públicos que eu quero anunciar. Aí vem um porém aqui, tá? O ideal, né, conforme eu comentei antes, que é cada público esteja em um conjunto de anúncios separado. Então, a princípio, se eu quiser anunciar para esses 3 públicos, o ideal seria eu criar um conjunto de anúncio para cada um deles. Porém, aqui, os meus públicos eles são muito pequenos, né? Aqui, quando você... Deixa eu excluir aqui e mostrar de novo. Deixa eu excluir... Só aqui. Deixa eu excluir daqui, excluir daqui. Quando você vai verificar ele aqui, então, por exemplo, essa nossa página não tem movimentação nenhuma, né? Então aqui, ó, se eu for aqui, ó, envolvimento, selecionei, tá? Envolvimento FB 365D, Facebook 365 dias. Aqui ele mostra que o tamanho é menor que 1000. Então é um público muito pequeno. Não adianta eu deixar ele num conjunto de anúncios separado. O ideal é eu separar quando eu tenho conjuntos de anúncios maiores ou públicos maiores, né? Público acima de 10 mil, talvez.
aí é interessante eu separar. Se não, não vai fazer muita lógica, não vai fazer grande diferença, tá? Que daí eu vou para um outro ponto um pouco mais avançado também, que é de exclusão de público, sobreposição de público e tudo mais. Para esse limite de públicos pequenos aqui, não vai fazer muita diferença. Então, envolvimento Facebook, selecionei aqui, aí eu falei envolvimento Instagram, né? O envolvimento Instagram pegou aqui uma quantidade que é o que está lá no meu canal, né? Então, envolvimento Instagram e eu comentei lista de clientes, né? Então, coloquei lista de clientes. Então, aqui eu consigo colocar todos os públicos que eu quero anunciar. E eu posso aqui excluir. Eu posso aqui colocar aqui, dentro desse daqui, se tiver alguém que tiver num público específico, eu não quero que esse anúncio apareça. Por exemplo, vamos supor aqui que eu não quero que apareça para quem chegou na página de contato do meu site. Não estou dizendo que esse seria o caso, acho que não teria nem lógica, né? Muito pelo contrário. Então, eu poderia excluir só isso daqui. Então, apareceria para todo mundo, menos para esse cara aqui. Se esse cara estiver lá dentro daquele público, não vai aparecer para ele. Tá? Então, só para você saber. Normalmente aqui a gente vai usar públicos desse tipo, né? Vamos usar lista de clientes, envolvimento, vamos usar essa relação de clientes. Ou, dependendo da situação, seria interessante também esses públicos semelhantes, né? O público de lookalike. Eu tenho uma lista de clientes e eu quero chegar em pessoas iguais esse meu cliente. Então posso vir aqui no lookalike e anunciar para esse tipo. Resumo. Antes nós escolhemos todos os públicos. Aqui eu vou definir para quem que eu vou anunciar desses públicos. Então posso vir aqui e anunciar para os públicos específicos, tá? Beleza? Então vou passar aqui, depois eu vou precisar dar mais uma voltada aqui para a gente falar sobre um outro detalhe, mas é importante eu passar aqui. Então, público criado, localização, aqui eu estou com localização Brasil definido. Porém, você pode tirar Brasil e deixar apenas na sua cidade, apenas no seu bairro, apenas na sua região. Então aqui você pode colocar uma cidade específica, por exemplo, vou colocar aqui Joinville, que é a minha cidade. Tá? Então ele vai pegar somente Joinville e mais 40 quilômetros. Consigo definir aqui também 80 quilômetros até 17 do raio do centro. Daí, né? Então eu consigo definir o meu raio de atuação, quanto que eu quero. O padrão dele vem 40. Aqui 40, beleza? Então eu consigo definir uma cidade específica, ou outra coisa que você pode fazer é definir direto no mapa. Então você consegue vir aqui, segurar o mapa e definir num lugar específico. Por exemplo, quero anunciar aqui para Campo Largo, por exemplo. Você pode vir, adicionar um pino e colocar onde você quer. Então eu quero anunciar para essa região aqui. Então ele colocou o pino, mesma situação, venho aqui, defino o tamanho que eu quero, 80 km, 1 km, 2 km, então eu defino o que eu quero. Para que é interessante essa situação do mapa? Muitas vezes você quer anunciar para um bairro específico. Então, por exemplo, eu estou aqui, deixa eu vir aqui em Blumenau, Gaspar Blumenau, e eu atendo aqui. Eu atendo aqui essa região que se chama Escola Agrícola, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero atender só isso aqui. Eu tenho um anúncio para fazer específico para quem mora na Escola Agrícola, né? Que talvez é perto da minha empresa, ou porque é uma região onde tem bastante clientes que eu gostaria de atender. Então, eu venho aqui, adicionar pino, seleciono aqui, ele abriu a distância. Então aqui ele abriu para esse aqui de baixo, 16 km. Não, eu quero bem fechado. Quero 2 km. Então, ele pegou só essa parte aqui. Beleza? Então eu consigo definir aqui a área específica. Wagner, mas é muito grande. Eu não quero pegar essa parte aqui, por exemplo. Aí você pode fazer uma outra coisa. Você pode vir aqui, em vez de incluir, você coloca excluir. E aí você adiciona
um pino onde você quer. Então, vamos excluir aquela região ali. Consigo botar ele aqui aonde eu quiser. Ou excluir ele aqui. Então, eu consigo definir dessa forma também, tá? Venho aqui, colocar aqui, por exemplo. Pegar um pouco mais longe aqui. Diminuo o pino. Então a gente consegue definir uma certa região, consegue deslocar, né? Deslocar não, no próprio mapa, apenas uma região específica, definir uma região específica. Beleza? Então essa é mais uma configuração que eu posso fazer. O ideal aqui também é você atentar se vai atender a sua cidade, se vai atender nível Brasil, né? Normalmente no nosso serviço a gente atende cidade, ou no máximo aí uma região específica, alguns bairros específicos, dependendo do tamanho da sua cidade, né? Então você consegue aqui fazer o anúncio chegar somente em quem você quer. E aqui partimos para mais uma definição de público, idade, né? Então aqui a gente vai definir a idade do nosso público, qual que é a idade do seu avatar, qual que é a idade da sua persona. Então você vai definir aqui a idade mínima e a idade máxima. Aí é algo que você precisa saber de acordo aí com o teu cliente. Quem é o seu cliente? O seu cliente é o síndico, e normalmente o cara tem mais de 30 anos até 55. Beleza, coloca o cara aqui. É homem ou é mulher? Aqui a gente vai trabalhar com gênero, né? É homem ou é mulher? É só homem, é só mulher. Por exemplo, os meus anúncios da parte de curso, por mais que existem algumas mulheres no segmento, eu direciono muito para homens, porque talvez 95% das pessoas são homens. Então, direciono para essas pessoas aqui em específico, tá? Então, beleza? Então, cheguei até aqui. Vamos revisar aqui o que eu já passei. Passei conjunto de anúncio, orçamento e programação, público, né? Definição de público, definição de localização, como você definir aqui, coloca a cidade e tal, idade, gênero, idioma. Não precisa mexer. Tá? Idioma aqui, você pode colocar português, porém, o que acontece se você colocar português? Muitas pessoas usam o navegador em inglês, ou o navegador em espanhol, ou em italiano, porque ele está aprendendo aquela língua, então ele acaba deixando numa outra língua. Então aqui o ideal é você nem mexer com isso daí. Porque como você já definiu o local, já está bem claro quem vai ser. Então quem vai pegar vai estar ali. Aqui seria se você quer pegar alguém de uma língua específica ou algo assim. Não é nosso caso, eu entendo que eu acho que não seria necessário. Agora nós iremos para direcionamento detalhado. Porém aqui o buraco é bem mais embaixo. Então esse vídeo aqui já está bem longo, né? Bem cansativo. Então o que eu te aconselho? Abra a tua conta de anúncio e venha até aqui. Então, faça a sua primeira campanha, crie ela ali. Enquanto você não der um revisar e publicar aqui, não vai acontecer nada. E outra, a sua campanha ainda, a sua conta ainda está sem dinheiro. Então pode brincar tranquilo, pode vir aqui, principalmente essa parte da localização aqui, brincar com ela, né? Tentar escolher o ponto que você quer e tudo mais. Aqui colocar os teus públicos que você criou. Então dá uma brincada aqui que seria interessante. Outro ponto que eu acabei não comentando de localização, porque é algo que eu deixo sempre o que tá, né? Mas você também pode verificar o seguinte. Aqui em localização você pode escolher várias opções. Pessoas que moram ou estiveram recentemente nessa localização que você definiu, né? Então eu defini aqui a região de Joinville. Pessoas que moram nessa localização. Então, aqui exclui quem esteve recentemente. Então, vamos supor que veio um amigo meu de São Paulo, veio e voltou. Se ele esteve recentemente, ele vai receber essa publicação. Mas ele não mora aqui. Então, se eu colocar que moram nessa localização, ele automaticamente não vai receber. Pessoas nessa localização recentemente. Então, muitas vezes, quando você vai fazer direcionada por um evento, alguma coisa assim, é interessante você colocar e nesta localização. Isso é que estiveram recentemente ali naquela localização. Não necessariamente eles precisam morar ali. E pessoas visitando essa localização. Nesses dois casos aqui, principalmente nesta localização recentemente, eu já usei uma vez quando teve uma feira aqui na minha região, então tem um parque de exposições.
eu fiz um anúncio especificamente em cima da região da feira. E aí eu usei pessoas nessa localização recentemente, porque eu queria que chegasse naquelas pessoas que estavam lá ou que estiveram lá dentro. Elas não moram lá dentro do parque de exposição, né? Mas elas estiveram lá. Então eu utilizei essa condição aqui. Tá? Então aqui você pode escolher também qual a opção que você quer. Beleza? Então aqui já serve também como exercício, até para você verificar se você definiu bem quem é seu cliente, né? Onde que ele mora, qual que é a localização, qual que é o bairro aí na sua cidade, qual que é a idade dele, você sabe exatamente qual que é a idade dele, qual que é o gênero, né? Se é homem ou mulher, ou normalmente você vende só para homens, ou só para mulheres. Então é interessante você definir isso daqui. E aí, num próximo vídeo nós vamos falar sobre direcionamento detalhado, porque aqui as opções são grandes, e aí é melhor a gente cortar aqui e voltar num vídeo só falando sobre isso daqui, beleza? Então, dá uma brincada aí, dá uma fuçada aqui no gerenciador, e depois que você fizer isso daí, a gente vai partir para o direcionamento detalhado, beleza? Até mais então!